Começa agora a Hora do Ângelus, na Rádio Cerrado. Terça-feira, 2 de dezembro, nós estamos na segunda semana do Advento, um tempo propício para oração e preparação para o Natal. Comece na sua casa fazendo a novena do Natal, preparando-se para esse grande dia que é o nascimento de Jesus. Você encontra na sua paróquia os livrinhos para fazer a novena deste ano. E é muito importante reunir a família, não só preparar a sua casa, o ambiente, mas preparar o seu coração, a sua vida para este grande dia, para a primeira chegada de Jesus, o seu nascimento. Logo depois da Hora do Ângelus, nós vamos refletir sobre o evangelho desse dia. E os evangelhos desse mês, deste tempo do Advento, nos leva a preparar para a chegada do Senhor. É um ensinamento, uma preparação para o Natal, tempo do Advento, de espera daquele que há de vir. Rezemos a Hora do Ângelo por todos aqueles que pedem as nossas orações, pelas famílias que estão passando por momentos difíceis, problemas de saúde, pelos enfermos e também pelas intenções que nós trazemos em nosso coração. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O evangelho desta terça-feira, nessa primeira semana do tempo do Advento, é de Lucas, capítulo 10, versículo de 21 ao 24. Naquele momento, Jesus ficou imensamente alegre sob a ação do Espírito Santo, e disse: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e eruditos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque isto foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E depois ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes os olhos que veem e o que vocês vedes, o que vós vedes. Eu vos declaro, muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não viram, ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus se alegra no Espírito Santo. Ele sente a alegria de ver que Deus está cumprindo nele uma promessa feita aos profetas, de trazer o Salvador ao mundo, o Messias, o verdadeiro Deus e homem libertador, Filho de Deus. E aqueles apóstolos que estão ali junto com ele são felizes porque estão vendo Jesus. Jesus fala: felizes aqueles que estão vendo o que vocês estão vendo, porque muitos quiseram ver e não viram, quiseram ouvir e não ouviram. Ou seja, o que é que eles estavam vendo? O próprio Jesus, os seus ensinamentos, a sua prática da justiça, tudo aquilo que Jesus fazia, as curas, os milagres.
Tudo isso os apóstolos estavam vendo, aquele povo estava vendo e era feliz por isso, porque muitos quiseram ver e não tiveram oportunidade. Não tiveram a oportunidade de receber o Filho de Deus, o enviado de Deus, que era Jesus. E nós somos felizes também por ver tantas coisas boas, por ver cristãos hoje que vivem a fé cristã, que ouvem o Evangelho, que colocam em prática, ver tantas pessoas que praticam a justiça, porque recebeu de Deus uma missão, foi ensinado pelo Cristo, nós ouvimos as palavras de Jesus e nós somos felizes por isso. E Jesus está falando que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o próprio Pai e aquele a quem o Pai revelou. Nós só conhecemos Jesus, a verdade sobre Deus, a partir da ação do Espírito Santo e da vontade de Deus. O Espírito Santo age onde quer e a graça de Deus chega para quem Deus quer que ela chegue. E com certeza, nós sabemos que Deus quer que essa graça venha até nós, principalmente nesse tempo do Natal, que nós estamos com o coração voltado para Deus, para o nascimento de Jesus, aquele menino do presépio, aquela criança que nasce numa manjedoura. Essa criança é Jesus, é o Filho de Deus, é aquele que nos revela o Pai. Se nós conhecemos Jesus, as suas palavras, nós conhecemos a Deus e a sua vontade. Por isso nós devemos receber Jesus em nosso coração, não só nesse tempo do Natal, mas todos os dias. Pedir que o Espírito Santo envie sobre nós a graça de Deus, a presença de Deus em nossas vidas, o amor de Deus, a prática da justiça, da caridade, tudo aquilo que Jesus nos ensinou e nos ensina todos os dias. Quando nós lemos os evangelhos, meditamos, nós sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos colocar tudo que nós ouvimos e aprendemos em prática, principalmente nesse tempo, nos preparando bem para o nascimento de Jesus. Ele vem pela primeira vez no Natal, quando ele nasce numa manjedoura, e nós lembramos essa data tão importante para a humanidade, a chegada do Filho de Deus, o nascimento de Jesus. E Jesus virá a segunda vez, quando voltar para julgar todos os povos. Por isso nós nos preparamos nesse tempo do Advento, para essa data especial, o Natal. Vamos pensar um pouquinho como nós estamos preparando. Será que é só organizando as férias, organizando passeios, viagens, confraternização? Ou será que é preparando também o nosso coração, a nossa família, reunindo a família, rezando juntos, preparando o nosso lar com paz, com acolhida para as pessoas que vêm de fora? Quando nós recebemos visitas, muitas famílias viajam, vão visitar seus parentes. Essas visitas que chegam é também momento de confraternização, de abrir o nosso coração para receber essas pessoas, que é o próprio Cristo presente em cada um de nós, nos amigos, nos nossos familiares. O presente que nós damos no Natal simboliza o presente que nós devemos dar a Jesus, que completa aniversário, que faz aniversário nesse dia, no Natal. Preparemos o nosso coração, a nossa vida, os nossos dias até o dia 25 de dezembro para receber Jesus no nosso lar, na nossa vida e no nosso coração. Tenhamos um ótimo, um santo tempo do Advento, preparando de forma verdadeira para o Natal do Senhor. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.